Sextou e no mês da mulher nós vamos falar hoje com duas referências de excelência profissional. Os desafios e as conquistas de quem se destaca em áreas tradicionalmente masculinas. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania, Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. O Poder RS também tem um apoio especial de Grupo PS, que está fazendo o Marco Life Complex, um novo tempo no Litoral Norte, em Capão da Canoa. Olha só, pessoal, a advogada Laís Machado Lucas é CEO e fundadora de um escritório de advocacia e atua em direito empresarial, um espaço historicamente ocupado por homens. Ela também é conselheira de empresas e conta agora a sua experiência como mulher nesta área. Boa noite e bem-vinda de novo ao Poder RS. Agora para contar a tua história, Laís. Que maravilha, né, Orestes? Já tive aqui a oportunidade de estar 2 vezes contigo, com a audiência do Poder RS. E agora contar um pouquinho de como foi, como cheguei até aqui, né? O que te fez me convidar a vir até aqui. Eu gosto. Primeiro que a gente escolheu duas mulheres que são referência nas suas áreas, mas que atuam em áreas historicamente, né, dominada pelos homens. Então, a área do direito, né, historicamente, né, a gente teve muitos e muitos advogados, agora já mudou. Eu nem vi o último censo aí da OAB, mas certamente a gente tem aí um número muito equilibrado entre advogadas e advogados. Inclusive o presidente atual, né, reeleito da OAB-RS, Leonardo Lamacchia, ele diz, né, que na gestão dele, na direção dele, há um equilíbrio entre homens e mulheres. Mas eu queria saber a tua história, quero começar lá no início mesmo. Quantos irmãos, o que o teu pai e a tua mãe faziam e por que tu resolveu ser advogada? Bom, vamos lá. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, eu acho importante dizer isso, né? Então, a minha avó materna, que tem 95 anos, faz 95, está viva, lúcida, maravilhosa. A minha mãe também sempre foi uma pessoa muito à frente, né? E o meu pai, e essa junção toda de pessoas muito determinadas e muito focadas em que nada é impossível quando tu empenha trabalho, empenha teu esforço, teu estudo, enfim. Eu queria destacar que nesse contexto familiar, todo meu pai, ele é um homem super feminista, assim. Então, ele é um super apoiador de mulheres. Eu acho que isso fez toda a diferença na educação minha e da minha irmã. E a minha irmã, ela na geração dele, é algo um tanto raro. Muito raro, né? Então, assim, a minha irmã é engenheira. Então, veja que eu fui para o direito, né? A minha irmã para a engenharia, que também é uma outra área, né? Com bastante predominância masculina. No segundo bloco, inclusive, a gente vai ouvir uma engenheira. Mas eu acho que veio muito disso, né? A minha mãe que sempre trabalhou, então foi sempre aquela inspiração, né? De que mulher trabalha, mulher ganha o seu sustento, né? E o meu pai sempre nesse apoio. Apoiando. E uma das coisas muito marcantes na minha família sempre foi a questão desse investimento em educação. Então, assim, educação sempre foi super prioridade, né? Podia faltar para qualquer coisa, podia não ter o tênis da moda, a roupa mais bonita, mas assim, livro nunca faltava, cursos todos que eu e a minha irmã quisemos fazer sempre foram nos possibilitados, né? Então, sempre esse foco muito em estudar, em educação. Quando eu estava ali na fase de fazer vestibular, né, eu queria muito ser médica, mas muito ser médica. Cheguei a fazer vestibular para medicina, né, aquela coisa, enfim. Mas o meu pai, de novo, chega e diz assim, olha, quem sabe, né, não passei no vestibular para medicina, daí fiquei muito triste. O meu pai disse, quem sabe tu faz direito? E tá bom, né, tá bom, vou fazer. Quais foram os argumentos dele? Porque eu sempre, desde criança, sempre fui alguém que sabia argumentar muito. Então, ele sempre me diz isso, né, e a minha família também toda reforça, de que eu sempre argumentei e questionei muito.
mas de uma forma sempre muito razoável, não aquela coisa talvez de criança brigando por birra, não. Eles me diziam alguma coisa, né, me proibiam ou me limitavam a alguma coisa e, né, E tu argumentava. E eu argumentava. Mas argumentava por quê? Mas sempre... Eles te incentivavam a argumentar ou era algo natural? Muito. Eu sempre pude falar na minha casa. Sempre pude falar. Eu sempre faço isso com meu filho Pedro, que agora tem 14 anos. Desde pequenininho ele queria alguma coisa. Eu disse, então me dá 3 argumentos. Eu sempre Era uma brincadeira que a gente tinha. Muito estimulada a falar. E sempre tive o meu espaço de fala. Nunca foi cerceado, né? Então, isso dentro da minha família sempre foi, assim, muito incentivado, né? E se eu vencia no argumento, eu vencia no argumento. Não era, né? Claro que existiam limites, né? Sempre teve aquela autoridade dos meus pais, mas se eu vencia no argumento, eu vencia no argumento, né? O direito sempre tem aquele argumento, né, dos pais, que é assim, tu depois pode fazer 200 ou 300 coisas, né? Tem muitas possibilidades de carreira. É verdade. E tem mesmo, né? Mas eu acho que não fui nem por isso. Eu acho que meu pai era muito mais por esse pela aptidão. Por eu ser boa de conversa, né? Por eu argumentar e trazer sempre as coisas. E isso é uma coisa que, recentemente até ele me falou, ele disse assim, tu nunca foste agressiva nos argumentos, né? Sempre eram argumentos, assim, muito bem colocados, né? Uma coisa, assim, né? Que conquistava quem estava do outro lado, né? E daí, tá, muito bem, aceitei, vamos lá, tá, vou fazer direito, tá bom. E quando eu fiz um semestre na UBRA, né? E daí, por questões de distância, eu acabei indo para a PUC. E quando eu fui para a PUC, no primeiro semestre da faculdade, eu tive aula com uma professora, que eu vou me permitir referir aqui agora, a professora Maria Cristina Martinez, que ainda hoje é a professora lá da PUC. E eu me encantei com ela, com a figura dela, com o que ela falava, com o jeito que ela se vestia, a forma como ela colocava as coisas. E a matéria dela era uma matéria muito, digamos assim, isca, né, dentro do direito, que era a introdução ao estudo do direito, se chamava na época isso. E eu ali comecei a estudar direito, né, por conta daquela influência, porque eu olhava ela na sala de aula e eu disse assim, eu poderia ser igual a ela, eu não ficaria triste em ser igual a ela. Por quê? Como é que ela era? A forma como ela falava, com muita propriedade, uma mulher muito bonita, né, muito bem vestida, né, assim, com uma postura muito elegante dentro da sala de aula, tratar os alunos de uma forma muito, muito educada, muito respeitosa. E a forma como ela falava aquela matéria e colocava aquela matéria, né? E a partir daí alguma coisa despertou dentro de mim. Foi uma inspiração. Que tudo bem, então tá. Porque sempre o meu combinado com meu pai era, não, faz mais um semestre. Não, senão tu para no final, não tem problema. Vou continuar. Não, vou fazer o segundo semestre então. Tá, não, mas agora eu vou fazer só mais o terceiro, né? E assim foi indo. E os primeiros semestres de direito, eles são mais teóricos, né? Eles não são nada práticos, são mais difíceis de enfrentar. E tinha uma característica que tinha muito direito penal. E o direito penal nunca me atraiu. Nunca, né? Aquela coisa, né, dos crimes, das penas, assim, aquilo realmente nunca fez. Mas aí quando eu cheguei no 5º semestre, eu acho que aí foi um divisor de águas onde eu me enxerguei mesmo, né? Porque durante todo esse período, meu pai tinha uma empresa, eu comecei a trabalhar com ele nesse período, então eu estudava pela manhã, trabalhava à tarde, enfim. E quando eu cheguei no 5º semestre, eu tive a disciplina de Teoria Geral do Direito Empresarial. Com o professor já, infelizmente falecido, Sérgio Dulac Miller. E eu me apaixonei. Ali, porque começou tudo aquilo que eu trabalhava lá com meu pai, que eu via de contratos. Meu pai não é advogado, eu sou a primeira e única advogada da família até agora, né? Tudo aquilo que eu via começou a fazer sentido com as explicações que o professor dava em sala de aula. E daí eu entendi que eu podia fazer aquilo o resto da minha vida. Daí eu entendi, não, agora eu posso mesmo, se eu puder trabalhar com direito empresarial, a questão de disputas societárias, as questões de constituição das empresas e também uma parte econômica toda que envolvia, né? Porque isso é um fator importante. A minha mãe, ela foi bancária do Banco do Brasil a vida inteira, se aposentou pelo Banco do Brasil. Então, esses assuntos de economia, de empresa, o meu pai por ter empresa, sempre foram assuntos muito
que circulavam na minha casa. Presentes na família. Presentes, né? Eu me lembro até hoje da minha mãe, domingo de noite, ela sentava para fazer as contas dela, né? Que se fazia, o que tinha gasto na semana, o que tinha de saldo no banco, enfim. Então, isso para mim sempre foi uma coisa muito corriqueira, já estava, né, dentro de mim esses assuntos. E quando isso, eu entendo por que essas coisas aconteciam lá dentro da faculdade, nossa, foi o casamento perfeito. E por, enfim, né, aquelas sincronicidades da vida maravilhosas, eu pude levar isso a cabo. Né? Claro. Então, a partir daí, eu comecei a buscar estágios nessa área, tive a oportunidade de fazer... Escolher um caminho, o que também é algo complexo na Faculdade de Direito, né? Exato. São várias possibilidades. E detalhe, né, já que o nosso mote aqui da nossa entrevista é a questão da mulher nesse universo, o direito empresarial nunca foi um caminho feminino. É verdade. Dentro do direito, né, que já é uma profissão, né, como tu mesmo trouxeste aqui no início, tradicionalmente masculina, né, o direito empresarial é mais ainda. Claro, as mulheres acabam sendo advogadas de família, previdenciária, né, outras áreas, civil. Tem uma pesquisa da OAB Nacional que ela traz, inclusive, né, as mulheres por área, e a gente não enxerga o direito empresarial no topo, muito pelo contrário, né? Então, civil, né, que daí envolve família, direito do trabalho também tem bastante atuação feminina, né? Mas o direito empresarial não está nem nos 5 primeiros, né? Então, assim, e eu me apaixonei por essa área e acabei por aí. E daí pensou muito nisso, porque assim, tu se apaixonou pela área e vou fazer foi isso. Estudar. Mas aí eu acho que vem muito daquela coisa de dentro de casa, aquela coisa tipo, tu pode ser o que tu quiser, claro. Né? Aquele já apoio, segura, exato, né? Aquele apoio que eu sempre tive, né, dos meus pais. Então, para mim não, eu te confesso que nessa época eu nunca racionalizei isso, sabe, de ser das questões que o meu gênero poderia me impor, né, eventuais obstáculos, eu nunca racionalizei isso nessa época. Eu fui entender isso um pouco depois. Tá. Depois nós vamos chegar lá. Tu se forma em que ano? Eu me formo em 2004. 2004. 2004. Eu vi aqui, né, pela tua história, que em 2005 tu resolve empreender. Por quê? Porque tu coloca quem se forma, né, no direito, pode, e a maioria vai fazer concurso público. Exato. Agora, colocar um escritório de advocacia, ao invés de trabalhar em um outro, foi uma decisão importante? Muito. Por que tu tomou essa decisão? De novo, meu pai na história. Meu pai foi muito importante dentro desse contexto todo, porque em 2004 eu me formei e eu tive a oportunidade... Então, fala o nome dele, aproveita o nome dele e da tua mãe. O nome da minha mãe é Gladys Machado e do meu pai é Matusalém Lucas. Legal. E em 2004 eu me formei. Em 2005 eu tive a oportunidade de estudar fora. Daí eu fiquei um tempinho fora, estudei, voltei. E um dos últimos estágios que eu tinha feito na faculdade tinha sido dentro do jurídico interno de uma grande empresa que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul. E eu me apaixonei por mais apaixonada ainda, né, por aquele mundo corporativo, né, e do departamento jurídico da empresa, e a gente lidando com as questões da empresa. Eu simplesmente era apaixonada por aquilo. Também tive a oportunidade de ter a chefia, vou referir o nome dele, o Dr. Ricardo Lupion, que foi meu chefe lá e hoje um dos meus colegas dentro da universidade, um queridão. E eu fiquei muito encantada com aquele mundo e quando eu voltei desse meu período de intercâmbio, eu estava decidida que eu queria procurar uma ocupação, um cargo dentro de um jurídico interno de uma empresa. Né? Meu pai, de novo, sentou comigo e disse assim, filha, vamos fazer o seguinte, vamos abreviar 10 anos da tua carreira, né? Porque tu tem um perfil de liderança muito forte, tu é muito empreendedora. Tu não vai aceitar ser empregada de ninguém por muito tempo. Então, vamos abreviar já isso e já vamos dar um passo, vamos abrir teu próprio escritório, né? Eu te ajudo e tal. E fui, assim. Um homem de visão. Um homem de visão. E, assim, fui na cara e na coragem, extremamente insegura à época, né? Porque a gente aprende muita coisa dentro da universidade, eu tinha feito muitos estágios, mas é óbvio que a coisa não vem empacotada para a gente dentro do escritório. E botar um escritório é colocar uma empresa. Exatamente. Então tem que ter noções de administração também. São outras coisas que nós não somos preparados nos nossos cursos. Né? Exato. Então, assim, foram muitas questões, assim. Mas daí entra uma outra questão também que eu fiz naturalmente na vida sem pensar que eu estava fazendo, né?
Quando começou a aparecer ali um clientezinho, meses sem entrar nada, né? Nem, eu costumo brincar que nem uma mosquinha passeava dentro do escritório, né? Mas assim, lá pelas tantas começou a aparecer. E um dos primeiros contratos bons que eu tive veio justamente dessa empresa que eu tinha trabalhado, como estagiária. Sobrou lá alguma coisinha, né? Que eles, quem é que vai fazer isso aqui para nós? Eles tinham que contratar um escritório, me contrataram, né? E aí a coisa começou, né? Também com relacionamentos. E o que o mais importante foi nessa época é que quando eu tinha dúvidas, eu nunca tive vergonha de perguntar para quem tinha sido meu chefe no passado. Sim. Então eu ligava para quem tinha sido meu chefe nos estágios e como sempre fiz muito bom relacionamento com as pessoas me respondiam. Não, faz assim, faz assado. Não, agora tu tem que procurar fulano, beltrano, enfim. E eu fui, né, daí tomando aquela experiência. Eu costumo brincar que nesses primeiros anos de escritório foi mais ou menos que nem vida de cachorro, assim, cada ano Vale 7. Vale 7, né? Pelo trabalho, pelo estresse, né? Pelo receio, enfim. Isso fez sozinha, sem sócios ou sócias? Sozinha. Que o normal também é advogados se juntarem, entre 2, 3 colegas de faculdade e montam um escritório. Exato. E daí eu não sei o porquê que eu fiz isso sozinha, tá? Foi também daquelas coisas, assim, abri, pronto, foi, né? Quando é que tu agregou outros advogados ou advogadas? Então, em 2007, eu abri o escritório em 2005. 2007, eu fechei o meu, digamos assim, primeiro bom contrato, que ia me dar realmente trabalho, né? Ia proporcionar uma capitalização um pouco melhor do escritório. E aí precisava de ajuda. Exato. E daí, num primeiro momento, eu comecei a atender sozinha. Era um cliente no interior, né? E assim, sou muito orgulhosa que são meus clientes até hoje, né? Uma empresa de nível nacional, que é meu cliente até hoje. E eles tinham atuação basicamente no interior do estado. E eu comecei a atendê-los e fui indo. Até que um dia eu dormi uma semana inteira em ônibus. Porque eu terminei meu trabalho na segunda-feira numa cidade, peguei um ônibus e fui para outra, passei a madrugada no ônibus, trabalhei no outro dia, peguei um ônibus e fui para outra. E daí eu vi que não podia mais, que aquilo, né, se eu tivesse uma outra semana daquelas na minha vida, que não ia dar. Claro, né, Orestes, nós estávamos falando aí com 27 anos de idade, né? Claro. Então era uma disposição, era, né, uma vida completamente diferente da outra. Sem filhos nesse momento? Sem filhos nesse momento, né, enfim. E naquele momento ali, então, mais ou menos 2007, finalzinho de 2008, eu percebi que eu precisava de ajuda, né? E daí contratei primeiro uma estagiária que me ajudava com algumas coisas, enfim. Mas eu vi que a coisa começou a tomar um corpo maior a partir de 2009. Então, a partir de 2009... Daí sim eu tive que começar a investir em profissionais, em advogados, mais estagiários, né, enfim, porque o número de processos começou a aumentar, né, outros clientes começaram a agregar e sozinha não tinha como dar conta, né, e principalmente eu tinha alguns propósitos dentro do escritório, né? Então, um dos propósitos era que, assim, o cliente não podia ficar sem resposta. Porque uma das coisas que sempre, né, a gente escuta, às vezes, de colegas, enfim, porque eu ligo para o doutor fulano, ele nunca nunca me dá resposta, né? Nunca isso. E isso, para mim, era inegociável. Então, assim, o cliente, ele tinha que ter uma resposta na hora, mesmo que fosse para dizer, eu já te retorno. Isso. Ou amanhã eu te retorno. Vou estudar teu caso. Vou estudar, né? Então, assim, nunca deixar aquela coisa, né, no vácuo. E para isso, a gente precisa de braços, né? Claro. E também a gente está falando aí numa época que nós não tínhamos WhatsApp ainda, né? Então, assim... Se a comunicação era mais difícil. Era outra, né? Nós não tínhamos processo eletrônico. Então, tu precisava de uma equipe para levar processo em fórum, buscar processo de fórum, protocolar petição, né? Então, que loucura, coisa né? foi se organizando. Muito manual. Parece que isso faz lá no século passado mesmo. Era no século passado. Era no século passado. Então, e a partir de 2010, esse mesmo cliente de 2007, eles tiveram uma expansão aqui no Rio Grande do Sul. E com essa expansão, eles expandiram e eu também, né? Porque eles me convidaram para trabalhar junto nessa expansão com eles. E daí, sim, a partir de 2010, ali eu entendi que eu tinha uma empresa. Que não era um escritório, mas assim... E aí tu passa a trabalhar com quantas pessoas? E daí, nessa época, a gente já estava com 7 ou 8 pessoas trabalhando na estrutura,
né? Hoje são 12 pessoas, né? E daí eu entendi que eu precisava de mais algumas coisas, né? Então, tu começa a investir tanto em recursos dentro do escritório, né? Melhorias dentro do escritório, de infraestrutura, desde computadores até o local onde as pessoas vão trabalhar, pensar em outras coisas como sistemas que vão te gerenciar, né? Profissionais paralelos, né? Então, assim, tem o contador, não só o teu contador, mas aquela pessoa que vai fazer os cálculos dos processos do escritório, então fidelizar mais algumas questões, né? Alguns outros profissionais que, como a gente tem muita atuação no interior do estado, a gente às vezes não consegue estar em todos os lugares. Então, assim, parceiros no interior do estado, né? Antes tu comentou o seguinte, que lá pelas tantas, essa questão de gênero nunca foi importante, né? Ou pelo menos nunca te chamou atenção que tu tinha uma condição igualitária em casa. Mas aí tu disse que em algum momento isso te pegou, fez a diferença. Quando e por quê? Primeiro, quando eu comecei a participar mais com frequência desse mundo corporativo e eu percebi que em muitas vezes eu era a única mulher da sala. Isso, assim, eu ia para reuniões com clientes, empresa, né, que sempre foi a minha atuação, eu era a única mulher da sala. E daí teve um episódio, isso já estamos falando ali mais, sei lá, 2010, 2013, mais ou menos, que nós estávamos numa reunião que não era bem uma audiência, era uma tentativa de conciliação, nós estávamos num tribunal, então tinha juízes, tinha, enfim, e só tinha eu dentro daquela sala, eram 14 pessoas dentro da sala, eu era a única mulher dentro da sala, né? E lá pelas tantas faltou lugar na mesa, tá? Não tinha 14 lugares na mesa. E eu fiquei numa posição, né? Eu não sentei, eu esperei que as outras pessoas se acomodassem e eu fiquei de fora. Ao que uma das pessoas que estava dentro da sala disse algo do tipo assim, não, a doutora Laís sente aqui para embelezar a nossa mesa. Aquilo ali me... Eu fiquei, como assim? E o pior é que esta pessoa falou isso, talvez na melhor das intenções, porque ele estava tentando me elogiar. Sim, com certeza. Mas na realidade era completamente, naquele momento, né, naquela situação, descabido aquele comentário. Acaba né? de acontecer isso, né, com o presidente Lula, que também certamente teve boa intenção, foi elogiar a ministra dele, né, a Gleice, e disse que ela era bonita. Né? Só que, por que para as mulheres isso pega mal? Porque eu não estava ali pela minha beleza, eu estava ali pelo meu intelecto. Porque quando a gente está numa situação dessas, ninguém fala, eu não vou te dizer, Oreste, senta aqui porque tu é bonito. Não. Isso não aconteceria com nenhum homem, né? Não. Então, assim, pode ter sido na melhor das intenções, que eu acredito que foi, mas, assim, naquele contexto, aquilo me desestabilizou de uma forma, eu disse, tá, mas o que está falando? Falou alguma coisa na hora ou não? Não, eu calei, eu simplesmente sentei. Mas aí começou a prestar atenção nisso? Daí eu comecei a prestar atenção nisso. E o que tu fez? Mas principalmente prestar atenção de que normalmente eu sou a única mulher da sala. Isso ainda acontece, Laís? Acontece. Ainda? Ainda acontece. Mas mudou alguma coisa ou não? Em muitos espaços que eu ocupo, eu ainda sou a única mulher da sala, tá? Vamos lá, vamos pensar... Está em 2025. 2025. Vamos pensar pelo copo meio cheio, tá? Que bom que tem uma mulher na sala. Sim. Porque talvez há 20, 30 anos atrás, nesses mesmos espaços, né? não teria uma mulher na sala. Bom, então nós já temos uma mulher na sala. Que bom, tá? Agora... E essa conquista não foi nenhum concurso de beleza, foi pela tua competência? Com toda certeza, tá? Então, agora, qual é o lado ruim ainda? É que a gente tem muito espaço. E daí, pegando um recorte aqui, né, que a gente estava falando de maiorias, enfim, hoje, e é uma pesquisa que nós fizemos ano passado na universidade que eu dou aula, que é a PUC, tá? 59% dos alunos que estavam matriculados em 2024 eram mulheres. Ou seja, tem uma maioria em sala de aula, no curso de Direito, tá? Tem uma maioria em sala de aula. E a gente percebe isso em sala de aula, né? Mas daí, quando a gente vai para essa evolução de carreira, né, a gente percebe que tem um momento em que esse número para e que ele não reflete lá numa ponta, porque eu não tenho maioria de líderes mulheres na área do direito. Eu não tenho. Tem uma pesquisa recente da OAB Nacional também que vai dizer que 34% aproximadamente dos escritórios de advocacia têm mulheres como sócias de capital.
aquelas que contribuíram financeiramente, né, pela sua participação societária. Só que se a gente for depurar esse dado, ele não é bem assim. Porque sócio de capital pode ser desde aquele que tem 0,01% até aquele que tem 99%. E se a gente olha esse dado a fundo, como mulheres como sócias majoritárias, eu tenho certeza que não é 34%. Que é muito menor. É muito menor. Claro. Muito menor. Tu também é, Laís, conselheira de empresas. E aí, a situação deve ser ainda mais grave. No âmbito dos conselhos, e daí aqui vou te trazer um dado que está quente, porque ainda essa semana eu revisei ele. Todas das vagas de empresas com capital aberto, que são as que a gente consegue ter acesso, né, pelos dados, que estão listadas na B3. Somente 16% das vagas de conselho no Brasil são ocupadas por mulheres. 16%. 16%. Nós temos aproximadamente 1.100, 1.200 vagas de conselho nessas empresas listadas. E 16% são ocupadas por mulheres, tá? De novo, olhando o copo, né, a parte cheia do copo aqui, há 10 anos deveria ser um índice 7. muito, muito pequeno. Era 7. Dobrou, então. Dobrou Dobrou em 10 anos. Tá? Mas ainda é muito pequeno. Mas ainda é muito pequeno. Né? E de novo, aprofundando o dado. Considerando que nós temos muitas empresas de natureza familiar aqui no país, então a gente observa que muitas dessas mulheres que estão nesses 16% de vaga estão porque são membros da família, né? Claro. Então, assim, a gente ainda tem muito a evoluir. Como tá? carreira mesmo, Como né? carreira. Eu tenho uma ou duas amigas que fizeram a Dom Cabral, que é é um curso que prepara justamente, né, para ser conselheiro ou conselheira, e aí era a minoria mesmo, né? De uma turma de 20, era uma ou duas mulheres. Eu sou conselheira de uma empresa, atualmente estou conselheira de uma empresa de capital fechado aqui do Rio Grande do Sul, e que, apesar de eu ser a única da sala, eu acho super importante a gente falar dessa empresa, porque eles é o primeiro conselho que eles instituem. Tá? Então, eles fizeram toda uma implementação de governança, né, nos últimos anos, e eles implementaram o conselho a partir de 2023 e me elegeram para esse conselho. Eles já começaram, apesar de ser uma empresa, né, de origem familiar, com capital preponderantemente masculino, todos os sócios são homens, né, numa cultura que a gente sabe, né, que se volta muito para uma cultura masculina, né, numa região, eles já fizeram questão de começar o conselho com uma mulher. Qual que é a empresa? Tá? É a Fante Indústria de Bebidas. Ah, nossa cliente aqui. A gente não combinou, viu? A gente não nem combinou. sabia, né? A O gente não Suco Quinta do combinou. Morgado está aqui. É. Que legal. Então, Mas eles- o Júlio tem isso, né? De pensar para frente. Tem. Que legal. Eles já fizeram questão de começar assim, tá? Então, assim, a gente, e possivelmente, né, quando esse conselho, né, rodar, nas próximas, já é uma porta que está aberta. Com certeza. Tá? Isso não vai fechar E mais. certamente vai inspirar outras empresas ali da Com região da toda Serra, certeza, especialmente. Com né? toda certeza. Né? Laís, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso primeiro bloco. Que bom conhecer um pouco da tua trajetória. Eu queria saber de ti agora, e com essa tua vasta experiência, o que as mulheres têm que fazer, então, para ocupar um espaço de protagonismo maior? A primeira questão é que nós temos dificuldades, mas essas dificuldades não podem nos colocar numa posição de vítima. Tá? A gente tem que, destas dificuldades, se fazer protagonistas. Tá? De forma muito prática, tá? Estudar. E não adianta, a gente talvez tenha que estudar mais do que o nosso colega na mesma posição. Adquirir conhecimento. Exatamente. O currículo fala muito, né? Então, assim, quando a gente chega com um currículo que tem lá um preparo, né, com cursos de qualificação, enfim, isso fala. E isso também nos ajuda a fugir um pouco daquele medo da síndrome da impostora, né? Ah, meu Deus, será que eu sei? Não, sabe sim. Tu estudou para isso. Tá? Então, Por que eu estou aqui mesmo? Exato. Né? É porque eu sou bonita? Exatamente. O estudo é isso é interessante. Eu sabia que eu estava por tudo lá, menos porque eu era bonita ou não, né? Mas pelo tudo que eu já tinha Eu quero te elogiar, mas estou constrangido. Tá? Eu quero dizer que tu é bonita sim. Tá? Obrigada. Mas tu não está aqui por isso. Exatamente. Né, a gente sabe o contexto, né, em que isso está sendo colocado, e já te parabenizo também para dar esse espaço e essa voz, né, para mulheres da advocacia como eu, ou da engenharia que teremos aqui também. A outra questão também, que eu acho super importante,
nós mulheres, a gente não pode ter medo, né, e sendo bem prática, de cobrar pelo nosso trabalho, tá? Que eu acho que essa questão, por vezes, fica, né, um receio, né, não, a gente tem que entender desse mundo, né, do financeiro das coisas, especialmente quem está na advocacia. O escritório de advocacia é uma empresa, né, tem receita, tem despesa, e a gente precisa fazer isso acontecer. E muitas vezes fica aquele desconforto, né, não, o meu trabalho vale tanto e, portanto, é isso, quer, não quer. O tempo de todo mundo vale. Exatamente, né? E uma outra questão, e daí talvez um pouco mais, né, assim, filosófica, né, inspiracional, é que a gente não deve abrir mão de projetos pessoais em virtude de projetos profissionais e vice-versa, né? Então, esse teto que eu te disse que chega um momento que as mulheres não vão, ele normalmente acontece ali naquela linha da idade da maternidade, formação de família. Então, muitas mulheres ali acabam reduzindo um pouco a sua carga de trabalho, a sua jornada, ou até muitas vezes abrindo mão da sua profissão, né? Quem está ok com isso, ótimo. Quero me dedicar 100% à minha família, tá beleza. Cada um faz da sua vida o que bem entender e vai ser feliz assim. Agora, quem não quer abrir mão da sua profissão, também não precisa abrir mão de um projeto de vida pessoal. Claro, tá? Não é um ou outro. Não é um ou outro. E aí basta olhar um pouco para os homens também, né? Os homens que fizeram isso a vida inteira, agora não estão fazendo mais, né? Estão sendo cobrados, inclusive, pelas mulheres para não fazer. Exato. Dá trabalho? Dá. A gente pode dormir pouco? Pode, né? Pode ter que uma ou outra coisa ficar prejudicada nesse meio do caminho? Sim. Mas o não abrir mão dos projetos que talvez sejam muito importantes na vida, né? As minhas 2 filhas é o que há de mais importante na minha vida, o meu marido é o que há de mais importante na minha vida e dentro desse nosso contexto família, tá? E a minha profissão também muito importante para mim. Muito importante. Se eu não tivesse a minha profissão hoje, seguramente eu não estava tão plena e entregue para eles dentro de casa, né? E acho que isso que tu contou aqui, que tu teve sempre de casa esse exemplo, né? Esse apoio do teu pai e da tua mãe é fundamental. E aí esse exemplo que tu dá agora para tuas filhas também, né? É isso que a gente vai mudando a realidade dessa forma. Tu sabe que, assim, uma das coisas que eu me policio em casa, e não é tão difícil, né? Porque eu gosto muito do que eu faço, assim, eu jamais falo mal do meu trabalho em casa, especialmente na presença delas. Então, assim, eu tô cansada porque eu trabalhei muito, que ruim, eu tive um dia péssimo hoje. Não, isso não são comentários. Então, assim, eu tenho certeza que elas enxergam o meu trabalho como algo positivo, porque é assim que eu vejo e que eu transmito isso para elas, né? Com certeza. Olha só, a minha diretora aqui, que é mulher e que manda em mim, portanto, né, aqui no programa, tá, Laís? Ela está dizendo que encerrou, que eu até passei do tempo. Então, Laís Machado Lucas, doutora Laís Machado Lucas, obrigado por mais uma participação aqui no Poder RS, essa muito especial, contando a tua trajetória. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade, Orestes, e assim, parabéns mais uma vez. Obrigado. Por tu te preocupares com essa pauta. Imagina, vamos conversar agora, ver se a gente acha um tempo nessa tua agenda corrida para a gente equilibrar um pouco mais aqui os meus comentaristas entre homens e mulheres, tá bom, Laís? Perfeito, estou à tua disposição. Obrigado. Olha só, pessoal, já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alavancar e alcançar os seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. O seu futuro começa agora. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para o ABRS e Vinhos do Mundo. Já voltamos para contar a trajetória de uma engenheira.
O Grupo PS apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. O Poder RS está de volta para o ABRS, em defesa da advocacia e da cidadania. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1.000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Grupo PS Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. E Ubra, o vestibular 2025 está on. Ainda dá tempo de você se inscrever para um dos vários, mais de 30 cursos aqui na Ubra. Olha só, pessoal, por falar em Ubra, a mulher à frente da mudança no consumo de energia renovável das unidades da Ubra e a superintendente de infraestrutura e serviços da Elbra, Kellen Marques Klippel, é engenheira especializada em prevenção e hoje vai compartilhar a sua história conosco. Kellen, bem-vinda ao Poder RS. Bem-vinda. Agradeço o convite, obrigada. Eu te agradeço. Vou contar aqui um bastidor, tá? Porque esse estúdio Multi-RS, toda a reforma que a gente fez aqui no nosso meio andar do prédio 4, do quarto andar do prédio 16 aqui da Ubra, tem muito do trabalho da Kellen e da equipe de infraestrutura. O nosso estúdio Multi-RS lá no Ramblas, em Atlântida, também, né? Tem muito do trabalho da Kellen, mas eu não quero falar de Ubra agora, viu? No final a gente até pode falar aqui. Eu quero entender por que uma mulher resolveu ir para a área da engenharia. Então, Orestes, a área da engenharia é uma área muito ampla, né? Principalmente nas questões de gestão, área técnica, uma área das exatas. Eu iniciei, na verdade, como técnica. Tá. Né? Então, eu iniciei numa indústria petroquímica, né, onde era um grupo bem masculino. E na minha área hoje, que é a área de engenharia ambiental e segurança do trabalho, tinham algumas engenheiras, o qual me passaram bastante da experiência e que me fez ter a curiosidade, então, de ir para essa área. Teve influência da família? Na verdade, não. A família, a minha mãe é da área da estética, né, que é uma área que eu gosto muito, e o meu pai sempre quis que eu fosse para o direito. Mas, como eu fiz o técnico, fui para essa empresa, então, petroquímica, que é uma empresa maravilhosa hoje, né, no nosso estado. Qual é a tua cidade? Eu sou de Cachoeirinha. De Cachoeirinha. E então eu ia lá para Triunfo, no polo petroquímico, né, eu era bem jovem na época. E isso eu estou falando há 20 anos atrás, tá? E aí, se apaixonou por essa área? Me apaixonei pela área da indústria. E da área técnica também em si, né? Então, é uma paixão que a gente tem. Na época, eu fui prestar vestibular, fiz vestibular para a Ubra, né? Na engenharia ambiental. E desde lá, então, eu vim me apropriando e me especializando nessa área. A prevenção de incêndio também foi um grande aprendizado,
porque a gente teve toda aquela questão do boom, da questão da botquiz, mudanças na legislação, então a gente teve toda uma questão de regularização, né, em todo o nosso estado, inclusive aqui na instituição. Aqui eu atuo há 18 anos. 18 anos? 18 anos, agora em setembro vai fazer 18 anos. E assumiu quando a superintendência? Superintendência foi em setembro do ano passado, mas eu já atuava como gerente na Superintendência de Infraestrutura, que é uma área bem ampla que daí pega todas as nossas engenharias, né, como tu colocaste ali. No início, a gente tem ali toda a equipe que é da engenharia elétrica, manutenção, então se a gente vai fazer um trabalho, envolve todas as áreas, a arquitetura, engenharia elétrica, manutenção, climatização, né? Então a gente hoje é um grupo bem multidisciplinar dentro das áreas da engenharia para ter aquele resultado final que a gente tem. Então assim, é um grupo muito bom, uma velocidade boa que a gente tem. Já estou falando de Ubra, não tem como, né? Não tem como não falar. Mas, assim, o porquê de eu ir para a área da engenharia, eu acredito que tenha sido realmente essa minha ida para a indústria na época do técnico. Né? Na época a gente optou em casa, né? Vamos fazer o técnico para depois entrar na faculdade, etc e tal, para ter certeza do que se iria fazer. Que é um ótimo caminho, né, de escolha de carreira, porque a gente tem que escolher sempre, né, qual é o curso ou qual é o nosso futuro ali com 16, 17 anos. Eu Às vezes a gente não terminei tá com maduro 16 o segundo, né, Então fazer o técnico é muito bom, né, para ter realmente certeza. Eu sempre aconselho, assim, né, então... Até porque se não gosta, bom, daí já vê que não é aquele o caminho, pode fazer outra coisa. Exatamente. Não foi o teu caso. E como é que foi conviver esses anos todos nesses ambientes muito masculinos? Tu sentiu alguma forma de discriminação? Tu teve que estudar mais? Tu teve que se esforçar mais? Como é que foi, Kelly? O mundo hoje em dia já está bem melhor, assim, né? Há 20 anos atrás, a gente passava realmente mais perrengue, né? Falando bem no português. Que tipo de perrengue? Testes, assim, né? O pessoal fazia testes. Vamos me colocar subir numa escada de 70 metros, por exemplo. Vamos ver se ela consegue, etc. Sabe? Aquelas coisas assim. Então, a gente tem que estar sempre se superando. Tu subia? Com certeza. E porque a gente tem que estar sempre mostrando que consegue, né? E desde quando eu iniciei, assim, né? Nessa área... E ainda tem a questão da aparência, né? Aquela coisa, a mulher é mais frágil, eu era uma menina. Imagina 20 anos atrás, né? Eu era uma menina, então... Tem a questão da beleza também, aí é elogiada pela beleza. Então, né? tu sabe... E tu não quer ser elogiada pela beleza, tu quer ser elogiada pelo teu trabalho. Tu sabe que nessa questão, assim, eu tive isso meu pai me ensinou muito, sabe? Nessa questão da postura, nunca tive dificuldade, assim, na questão operacional, porque trabalhei muito tempo diretamente na operação, né? Então, assim, sempre tive o respeito de muitas pessoas, de todo o pessoal, tanto da operação, quanto da engenharia, quanto da gestão, né? Então, eu acho que isso tudo vai também da posição, do posicionamento da mulher. Da postura, né? Mas o que eu digo sempre para todas, quando me perguntam, assim, qual que é, o que tu diria, ou enfim, né, é a questão do resultado. A mulher, independente dela ser bonita, dela ser feia, dela ser gorda, dela ser magra, dela ser da área X ou Y, ela só vai ter um crescimento dentro da empresa se ela apresentar resultado. Então, assim, o resultado, não tem homem nem mulher que vai falar contra. O resultado fala mais ali. alto. Exatamente. Então, assim, a gente tem que trabalhar em cima de resultado, eu acho que com as pessoas também, porque tu unir o time, tu ter as pessoas na área certa, tu ter a confiança delas, a dar autonomia para elas. Então, hoje, atualmente, a gente trabalha muito assim. Até pelo muito tempo que a gente convive junto, a gente veio todo mundo, né? Cada um tá na sua área e tocando junto, né? O que eu sempre digo. Então, o resultado final é estrelinha de todo mundo, não é só minha, não é só... Né? Aqui teve uma valorização, né, do nosso presidente, o Carlos Melk, né, de quem estava trabalhando na instituição. Né? Então, tu é uma prata da casa, né? Então, assim, como se tivesse, né, vindo desde as categorias de base, entrou aqui há 18 anos, passou por várias funções e cargos, até chegar ao cargo máximo da infraestrutura na universidade, que é a superintendência. E sempre na área técnica, tu sempre trouxe muito a tua equipe também para isso, né? Sim. Todo mundo tem muito orgulho dessa tua trajetória, Kelly. Sim. A gente iniciou todos praticamente juntos, né?
E eu sempre fui, como eu iniciei na área técnica na indústria, eu já vim para cá como técnica. Então, eu entrei na Ubra como técnica em segurança do trabalho. Isso em 2007. E daí já estudava, então todo esse grupo nosso hoje, nós estudávamos junto nas disciplinas de engenharia em comum, ou trabalhávamos alguns juntos, então foi formando um grupo. Depois teve a antiga prefeitura, que a Ubra tinha um setor que era prefeitura, que daí juntou já alguns setores lá, até que foi indo a gente chegar na questão da infra, né, dessa diretoria, então, né, através do Dr. Carlos, ter feito, então, essa superintendência de infraestrutura, o qual eu tive o convite, então, de estar na gerência e daí trazer a nossa equipe e agora, então, está atuando diretamente à frente, né, das demandas junto com eles. O que tu tem feito de diferente, né? E o que isso tem a ver com o fato de tu ser mulher? Então, diferente, eu acho que, assim, a gente não tem muito que... Eu sempre digo, a gente fazer o que tem que fazer bem feito e claro e objetivo, honestamente, é o que a gente tem que fazer. É o melhor, né? É o melhor. Fazer o simples bem feito. É o melhor caminho, exatamente. Então, hoje a gente tem... a Ubra tem muitos sonhos. Acho que a gente tem um caminho deslumbrante pela frente, né? Na área de infra, na área de ensino, então, nas questões tecnológicas. Então, eu acho que tem muita novidade boa, né, vindo, e com certeza a infra vai estar participando, né, de todas essas etapas junto aí com a... O que eu vejo de fora, Kelly, é que tu consegue um engajamento muito forte da tua equipe, Sim. né? Eu vou contar um caso aqui no Ramblas, por exemplo, lá em determinado momento, dificílima mão de obra no litoral, isso o ano inteiro, ainda mais no final de ano, né? Ele entre Natal e Ano Novo. E a gente estava precisando, né, da ajuda aqui de vocês. Tu mandou uma equipe em 16 horas, acho que foram isso, né? Sim. 16 horas, todos os espaços da Ubra e do Multi-RS estavam montados lá no Ramblas. Isso, assim, eu vou te dizer que não é uma questão assim da gente, vamos puxar para nós ou etc., mas tu teve essa visão e realmente, de fato, a fidelidade da equipe, assim, na questão de, como eu te falei, a gente dá autonomia, vamos pegar junto, se a gente chegar todo o grupo, né, a gente tem essa missão, a gente tem que fazer, não tem... Ninguém fica de fora, sabe? É todo mundo, vamos pegar. Era um final de semana de Natal, né? Tem que fazer, vamos fazer. Vamos fazer, né? Então... E ninguém sai enquanto não terminar. Exatamente. Poderia durar 6 horas, 8, e 40. Depois. Não, foi feito em fazer. 16 horas. Exatamente. Como é que tu consegue essa liderança? Essa eu vejo assim. De novo muito... aqui, como a gente está nesse mês da mulher, claro. Isso tem um pouco a ver com o jeito da mulher gerir? Eu sempre, assim, fui muito firme nas minhas lideranças, assim, mas eu sempre procuro ter as pessoas junto comigo, sabe? Ter a confiança delas. A gente tem que ter, a gente tem que acreditar. Eu acho que, assim, se tu tem um time unido, tu tem tudo. Onde tu tem, é aquela velha história, tu tem uma laranja que não tá dando certo ali e não vai dar. Não vai, né? Não vai. Então, é um junto com o outro e fazendo entender que um precisa do outro, uma área depende da outra. Não adianta a elétrica ir lá e fazer um trabalho bem feito, a climatização, se a arquitetura não vai estar junto ou vice-versa, né? Então, todo o nosso trabalho de todas as equipes, ela é um complemento da outra. Então, a gente tem que se abraçar e tem que fazer dar certo. Não tem muito que... E assim, da minha parte, eu Dentro da tua equipe, tem mais homens ou mulheres ou é equilibrado? Mais homens, com certeza. Mais homens. Muito mais? Muito mais. Eu tenho hoje uma arquiteta, uma assessora administrativa e uma gerente de projetos na parte administrativa e na operação uma pessoa no paisagismo, uma mulher no paisagismo, o resto é totalmente homem. Tu se preocupa com isso, em dar oportunidade para outras mulheres, né, terem as oportunidades que tu teve ou, de novo, o que importa mesmo é a competência? Eu acho importante a gente dar a oportunidade, eu acho extremamente importante. Além dessas que eu citei, na área técnica, a gente tem também uma técnica de segurança e agora uma analista em meio ambiente, que vem bem da área onde eu iniciei, né? Não tem, assim, hoje, assim, eu não vejo a questão da preferência, eu vejo o resultado mesmo, mas... Não contrata ninguém por ser mulher ou não contrata por ser homem. A gente faz a seleção
dentro do que, né, passam para nós e Os parâmetros técnicos. Vai ganhar o que se sair melhor, né? Então, O que tu destaca do que foi feito aqui nos últimos meses? E tem um monte de coisa, né? Só nas reformas aqui que foram feitas na área da medicina, da saúde, tem muita coisa. Aquilo que te dá mais orgulho? É como escolher filho, né? Então, assim, tudo dá orgulho. Mas o que foi mais desafiador, talvez? O que tu destaca? O que foi muito importante para esse novo momento que a Ubra está passando, Kelly? Eu acredito que ali a questão dos consultórios foi algo bem desafiador. A gente tinha prazo, né, inclusive. Agora a gente está finalizando uma obra grande que a gente também tem um prazo específico, né, para a conclusão dessa obra. Esses prazos são sempre, pessoal, aquelas avaliações do MEC, né? Então não é nem um prazo interno, né? Não, que a gente até controla, são sempre prazos externos. Isso, então, porque o restante, assim, questão arquitetônica, a gente tem muita coisa que está acontecendo, né? Aqui o próprio setor do comercial, que foi uma obra bem grande que foi feita. Então, aqui no terceiro andar do nosso prédio 16. Foi todo climatizado, agora a gente está finalizando a segunda etapa, né, que vai, então, climatizar e finalizar. Agora até final de março já quero estar com a equipe toda aqui já, o que falta, né, da equipe da superintendência ali do comercial. E aqui, assim, todo dia Vamos aproveitar que vocês vão estar aqui pelo prédio, tá? A gente tem mais uma pequena reforma aqui, Kelly, para fazer. A gente quer fazer uma cozinha, né? Belíssima aqui no nosso estúdio C. Então, a gente vai contar com vocês de novo aqui. Tá. Tudo que foi feito, pessoal, aqui no prédio, né, 16, no terceiro, no quarto andar, foi com a equipe da Infra, que virou um pouco pop essa equipe, não virou? Né? Nas redes sociais, aqui dentro da Ubra, né? Virou a equipe da Infra. A Infratop. Né? Virou algo que realmente todo mundo reconhece por esse trabalho ágil, né? De muita competência e de não tem ruim. Vamos lá e vamos fazer. Ruim, Parece sempre os mutirões. Só que para ti não é um mutirão, né? Para quem olha de fora, talvez. Para ti é um trabalho diário, né, Kelly? Sim. E para tua equipe também. E a gente procura, assim, que nem eu digo, eu não prometo, mas se eu vim aqui te disser tal data, aquela data a gente vai cumprir, né? Porque são muitas demandas, a gente tem muitos prédios, né? Muitos chamados e a gente quer atender a todos, mas existe uma equipe, existe um cronograma e, né? Então a gente procura sempre atender da melhor forma e quando vim para resolver mesmo. Minuto final aqui. Tu tá contente com aquela escolha que a jovem Kelly fez lá de seguir pela engenharia? Tu tá realizada hoje? Me sinto realizada hoje. Me sinto realizada dentro da área que eu escolhi, principalmente por toda a valorização que eu tive, né, ao longo da minha jornada, especialmente aqui na Ubra. E amo muito a área da estética também. Sempre digo que o meu plano de aposentadoria ainda é, né, ter uma clínica nessa área, eu gosto muito. Mas acertei sim, acertei, com certeza. Que bom. Kelly Marques Klippel da Rocha, a superintendente de infraestrutura aqui da Ubra, está fazendo uma verdadeira revolução. Obrigado pela parceria de sempre e por dividir tua história aqui com a gente no Poder RS. Eu que agradeço. Contem sempre conosco. Perfeito. Olha só, pessoal, para encerrar, eu vou chamar agora a nossa repórter que foi conferir a presença do governador Eduardo Leite no primeiro debate promovido pela FEComércio neste ano. Eu também estive lá, acompanhei a longa palestra do governador Eduardo Leite, que fez um balanço daquilo de importante, né, que foi feito aqui pelo Rio Grande do Sul. E o governador fez mais um apelo: parem de cobrar a dívida do Rio Grande do Sul. Essa dívida já foi paga há muito tempo, a gente precisa deixar que os recursos dos impostos fiquem aqui no nosso estado para a gente cuidar da recuperação da nossa economia pós-enchentes lá de maio do ano passado. Então vamos conferir a matéria agora aqui da Caroline, sobre a presença do governador Eduardo Leite no primeiro debate, primeira reunião almoço promovida pela FEComércio. Pode rodar. Empresários, especialistas e autoridades estiveram reunidos nesta sexta-feira na sede da FEComércio para discutir oportunidades e desafios para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O debate de abertura do ano contou com a participação do governador Eduardo Leite, que apresentou os investimentos e estratégias do governo estadual adotadas ao longo dos últimos anos. E é muito importante compartilhar essas informações
Porque o Rio Grande do Sul não é do governo nem do governador, ele é de todos nós, é o estado de vocês, é o meu estado. Nosso governo tem um horizonte aí de 1 ano e 10 meses pela frente, construímos muitas coisas bastante positivas, mas remanescem desafios que, se nós não tivermos a sociedade civil, especialmente a partir das suas entidades, acompanhando atentamente, de forma diligente, buscando junto aos governos que vierem pela frente manutenção desses avanços, o Estado não chegará no lugar que a gente efetivamente deseja. O encontro teve como um dos temas centrais a reconstrução que ainda estamos vivendo. Um momento para refletir sobre projetos capazes de alavancar o desenvolvimento da economia e da sociedade. O presidente da FEComércio destacou a importância do diálogo entre o setor produtivo e o poder público para a construção do futuro do Estado. Esse nosso evento, FEComércio Debates, terá 5 edições este ano. Começamos com o governador, porque entendemos que ele tem que mostrar para nós, para os empresários do setor terciário, comércio, bem e serviço, quais são as suas orientações, suas diretivas. A gente já conhece, mas ele vai falar aqui para os empresários sobre o que de fato ele vai fazer de continuidade nas ações de reconstrução e recuperação do Estado. Sabemos que tem o Plano Rio Grande, que tem coisas importantes a serem apresentadas, mas nada mais apropriado do que ele vir aqui falar para os empresários neste momento. O líder da entidade ainda falou sobre a pauta do aumento dos impostos, um destaque entre os empresários a ser discutido junto ao governador. Isso é uma pauta importantíssima. Nós temos que saber que existe um limite de retirada do recurso da economia, do mercado, para o Estado, para que não torne menos eficiente. Então, produtividade é o que se deve procurar, né? Conseguir produzir mais, com o mesmo, ou até com menos, mas não sobrecarregando a sociedade. O governador aproveitou o espaço para fazer uma linha do tempo dos 2 mandatos até aqui e lembrar as áreas prioritárias neste segundo período. Passado era como uma bola de ferro amarrada no nosso tornozelo, limitando os nossos movimentos. Déficit da Previdência lá em cima, dívidas que se acumulavam, né? A estrutura da máquina pública pesada, limitando os movimentos do Estado. Então, passado, as decisões do passado, gerando no presente muitas dificuldades e limitando os nossos movimentos em relação ao futuro. Nós conseguimos superar boa parte daqueles problemas, conviver melhor com os problemas estruturais do Estado e apontamos como prioridade para esse mandato educação e desenvolvimento econômico. Até porque não existe desenvolvimento econômico se nós não fortalecermos o nosso capital humano. Bom, pessoal, o Poder RS de hoje fica por aqui. Tenham todos uma boa noite, fiquem bem e um baita final de semana. Segunda-feira a gente está de volta no Poder RS aqui no Multi RS.